Boa noite, igreja. Que o Senhor esteja com cada um de nós essa noite. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, a trazer nessa hora o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para louvar ao Senhor conosco, porque o Senhor é bom, perfeita é a sua vontade. Amém? Diz assim a palavra: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então que essa noite seja uma noite de comunhão com o Altíssimo. Amém? O Santo dos Santos habita dentro de nós. Aleluia! Te exaltamos essa noite, Senhor. Tu és grande, poderoso, grandioso, maravilhoso. Engrandecemos o teu nome, Pai. Aleluia! Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Que eu puser a planta dos meus pés possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Porque Ele é comigo. Aleluia! O Senhor é contigo. Por onde eu for, por onde eu for a tua benção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado. Vamos declarar essa noite que toda sorte de bênçãos o Senhor já liberou para nós. Amém? Onde eu for a tua benção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei, sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em
sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Por todo lado, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Aleluia! Fiel é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor que tem nos abençoado, amém? Essa manhã, no momento do louvor, a gente falava sobre como é bom estar na presença do Senhor, como é bom encontrar prazer na presença do Senhor, como é bom encontrar prazer naquilo que fazemos por Ele, na leitura da palavra, servindo uns aos outros, porque o Senhor é aquele que nos potencializa. Aquilo que o Senhor nos dá como bênção, não é para a gente reter, não é para a gente inchar, não é para a gente ter. Aquilo que o Senhor nos dá é para que nós possamos ser abençoadores. Aquilo que nós temos é para passar por nós e alcançar ao outro. O Senhor, Ele tem multiformas de usar aqueles que Ele chama. Então, se essa noite você veio a este lugar, ou se é um dos teus questionamentos e hoje você trouxe, do tipo, como eu posso ser usada por Deus? Eu não sei fazer nada demais, eu não tenho muita coisa. Como eu posso ser usada por Deus? Eu não me encaixo em nenhum ministério da igreja. Como eu posso ser usada por Deus se eu não tenho recurso? Querido, o Senhor sempre usa os seus filhos a partir daquilo que nós temos. E quando você coloca na presença de Deus, o que Ele faz é multiplicar aquilo que Ele já te deu. O que você precisa é se conhecer a ponto de saber o que é que você tem. Um homem na presença de Deus, ele precisa compreender que sem Ele, nada ele é. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Isso não significa que somos mais do que vencedores, porque existem perdedores, e aí nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque Ele nos fez melhores do que éramos antes de o termos conhecido. O Senhor nos fez hoje mais do que vencedores, porque antes nossa mentalidade era de pessoas fracassadas, mas hoje nós temos a mente de Cristo. O Senhor nos fez mais do que vencedores, para que a gente possa agir como tal na vida daqueles que caminham conosco e também na vida daqueles que nós não conhecemos. O Senhor nos fez mais do que vencedores, para que cada um de nós, em cada caminho, em cada passo, cada um de nós, uma bênção nas mãos do Senhor.
É isso que Deus faz. Transforma pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que todo dia acordam quando o despertador toca, vão trabalhar, almoçam, vão trabalhar, pegam um ônibus lotado e voltam e cuidam dos filhos e lavam a louça e preparam a marmita do dia seguinte. E às vezes você pensa, como é que Deus vai me usar se tudo na minha vida é no automático? Deus pega pessoas comuns e tira da rotina que o mundo impõe e coloca dentro de outra rotina, a rotina do reino de Deus. E seja acordando com o despertador tocando, seja trabalhando, seja marmitando, seja cuidando de criança, tudo isso será para a glória de Deus Pai. Querido, que essa semana você possa apertar o botão que faz você fazer as coisas no automático. Que essa semana você possa pensar antes de falar, pensar antes de sentir, pensar antes de agir, para que em todas as coisas você seja um louvor para a glória de Deus Pai. E aí estará o sentido da sua vida, porque você pode se esforçar muito, mas se você se esforçar na coisa errada, de nada vale o teu esforço. Se não for o Senhor que guarda a tua casa, de nada adianta você acordar cedo e dormir de madrugada, porque é Ele que nos sustenta. O Senhor nos fez para em todas as coisas sermos um louvor para a sua glória. Amém? Então que essa noite seu coração esteja aberto para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, porque Ele é digno daquilo que sai dos nossos lábios. Ele é digno do melhor que existe dentro de nós. Amém? Louvemos ao Senhor. A gente vai cantar uma canção nova, que eu acredito que você já conhece. Então que a gente faça essa noite um grande coral, todos aprendendo juntos aqui pela primeira vez. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revela. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Seu nome é poderoso, seu nome é grandioso, seu nome cura os enfermos, seu nome quebra cadeias, seu nome restaura, seu nome é poderoso. O teu nome é poder, Senhor. O teu nome é poder, Senhor. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste,
tua tumba vazia agora, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. 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 Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode declarar: poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Mais uma vez. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Todos vocês que estão nos acompanhando esta noite, por algum meio de comunicação, os saúdo com graça e com paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, minha gente? Vou me concentrar na mensagem desta noite.
Eu estava meditando na mensagem da semana próxima passada e quero compartilhar com você o texto da primeira carta de São Pedro, no capítulo 1. São Pedro foi um dos discípulos que caminhou com Jesus. Ele estava lá, foi testemunha ocular, auricular, presencial de tudo aquilo que Jesus compartilhou com os seus. E Pedro escreve com uma consistência essas duas cartas que foram registradas, que é impressionante o salto de qualidade que aquele homem temperamental, quase colérico que era Pedro, o nível de transformação que o Evangelho produziu na vida dele. Tenho repetidamente dito que não dá para a gente subestimar o poder do Evangelho. É surpreendente. Por mais que eu alcance um nível altíssimo na minha intelectualidade, não dá para subestimar nem a qualidade do Evangelho, nem o poder dele. Se há alguma coisa que transforma a vida de um homem, é o encontro desse homem com o Evangelho. O Evangelho não é conformador, ele é transformador. A palavra transformação e a palavra conformação, elas nascem da mesma raiz, forma. A religião é conformadora, ela estabelece uma forma, um modelo, que reduz o ser humano e coloca o ser humano dentro daquele padrão. Mas o Evangelho, ele é transformador. Ele tem o poder de nos fazer ir além da forma, porque produz excelência em nós. E exceler é ir além daquilo que se tem como expectativa. Pessoas excelentes, elas são surpreendentes, porque elas excelem. E o Evangelho faz isso em nós. Se de uma maneira comum na vida, eu iria atender a uma determinada expectativa, quando o Evangelho entra na minha vida, e entra de verdade, não entra com esse pendor da religião, quando ele entra, quando eu nasço no Evangelho, quando a natureza de Cristo habita em mim, quando Jesus se torna parte da minha vida e eu parte da vida dele, quando a vida dele está na minha vida, quando o meu caráter é moldado pelo caráter dele, quando a minha natureza está agora amalgamada, unida, atada à natureza dele, você não espere de mim coisa pequena, porque ele me remeterá à grandeza da natureza humana. A expectativa será sempre muito maior. Você nunca será frustrado no Evangelho, porque ele dará a você a chance de você se tornar muitas vezes melhor. Melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor profissional, melhor cidadão. Você se tornará melhor do que você jamais imaginou que pudesse ser. É o poder do Evangelho, que transforma, muda a natureza da forma. O Evangelho é de natureza transformadora. Quando eu olho para Pedro, o apóstolo, eu me surpreendo com o que o Evangelho fez na natureza desse homem, que deixa de ser um religioso para ser um discípulo da vida. Esse homem surpreende,
E a simplicidade do Evangelho que ele conduz é impressionante. Sabe, eu tenho ironicamente apelidado uma tendência da igreja contemporânea de fazer muito barulho de pirotecnia da fé. É só um apelido pejorativo, uma ironia que vai de encontro, que se choca com a simplicidade e a pureza da fé. Isso me assusta. O marketing usado, hoje eu vinha conversando com minha mulher, ou ia conversando com ela, estou conversando tanto com minha mulher ultimamente, parece até que a gente voltou a namorar. Porque quando a gente namora, a gente fala muito, né? Tem muito assunto, acorda de madrugada, fica testando, falando e repetindo e tal. Depois que a gente deixa de ser amigo para ser amante, a gente perde a conversa. E nós tomamos uma decisão, voltarmos a ser amigos. Os melhores amigos, para quem a gente conta segredos, para quem a gente não esconde o talão de cheque, nem o cartão de crédito, porque confia. Então, uma dica para você aqui no meio do que eu vou falar: volte a ser amigo da sua mulher, volte a ser amiga de seu marido, porque a tragédia do casamento é quando a gente deixa de ser amigo para se tornar amante. Você pode continuar sendo amante, mas não deixe de ser amigo. Pensei que você fosse ficar entusiasmado agora, pular, rodar. Eu quero um pouco de pirotecnia aqui. Uhul! Bom, eu olho para essa natureza transformada e para a simplicidade do Evangelho e digo: meu Deus, este é o caminho. O caminho não é difícil, o caminho é simples. Qualquer pessoa pode seguir a Jesus. Às vezes se complica um pouco para valorizar a profissão, mas é simples seguir a Jesus. Se você nasceu de novo, se a natureza de Cristo habita em você, o teu pendor natural é ser semelhante a Ele. Você nasceu de novo com essa proposta de ser parecida com Jesus, de ser parecido com Jesus. E o Evangelho da simplicidade, ele vai facilitar toda essa caminhada. Eu vou entrar no texto, e se você tem uma Bíblia e deseja ler comigo, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 8. Eu estou retomando o texto da semana passada, que eu deixei no meio do caminho, e vou voltar a ele. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu dizia na semana passada que a fé é como um bom prato que precisa de um tempero caprichado para que o sabor seja ressaltado. Pedro diz que a fé precisa ter elementos que se associem a ela. E a primeira coisa que ele diz é que na fé você precisa ter uma fé que associada a ela esteja a virtude. E há em outras versões essa palavra virtude, ela corresponde à palavra poder, dínamo, explosão. É que a fé,
ela precisa fazer diferença. E se você tiver uma fé meramente pacífica, como um escudo que se protege das pancadas da vida, é possível que você tenha a chance de mudar a sua história, e porque tem uma fé reativa e não proativa, você viva dores desnecessárias, viva momentos desnecessários, porque não toma uma iniciativa, porque toda a fé que você agasalhou no seu coração é uma fé que explica tudo, que justifica tudo. E deixa eu explicar uma coisa para você: você nunca muda aquilo que você justifica na sua vida. Você jamais pode mudar algo em você que você justifica, que você é capaz de explicar o tempo inteiro. Haverá um momento que a fé que nós carregamos precisa gerar uma explosão para mudança de ciclo. Há ciclos que vão se perpetuando e a gente não sabe como se desvencilhar desses ciclos. Então precisamos lançar mão de um elemento que se agregue à nossa fé, que faça com que esses ciclos se rompam. O nome disso é poder. Precisa ter uma fé que é poderosa, que é capaz de dizer: vento, pare de soprar, tempestade, pare com essa violência, problema, fuja desse lugar. Contei para vocês de algumas experiências que eu tenho tido na minha vida. Eu e Clarice curamos muitos enfermos, de enfermidades muito complicadas. Nós não somos curandeiros e abominamos o show business da fé. Mas Deus tem nos dado graça e temos curado muitos enfermos. Nós não somos o poder, Deus tem o poder. E nós temos uma fé. A fé onde apertamos o gatilho para disparar essa energia que brota da fé que nós temos. Eu conto uma experiência. Nós estávamos na igreja de Teresópolis e aquele encontro era um encontro destinado para curar enfermos. E entrou uma senhora. Ela era corcunda. E tinha uma protuberância grande nas costas, era uma corcunda muito acentuada. Ela andava curva. E ela parou bem diante de mim e disse: pronto. Eu disse: sim, minha irmã, o que a senhora deseja na oração? Ela pronto, apontou para a corcunda. Eu disse: sim, o que a senhora espera? Ela disse: eu quero ficar livre dessa corcunda. Eu disse: a senhora crê nisso? Ela disse: claro. A minha pergunta para ela é porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa na minha vida. Eu sabia que Deus era capaz de curar, mas não sabia que Deus era capaz de curar. Aquilo para mim era estranho. Achei que ela estava com uma ferida, achei que ela estava sentindo alguma dor, mas ela disse: eu quero me ver livre dessa corcunda. Sabe o que eu disse para ela? Honestamente, seja feito conforme a sua fé. Aquela mulher tinha fé. Você olhava para o olho dela, ela estava crendo firmemente que ia acontecer alguma coisa ali. E acreditem, irmãos, não tem poder mágico na minha mão. Pois eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela. Clarice estava do meu lado. E uma multidão como essa, todo mundo na expectativa. Curiosidade, não é? Curiosidade. Ninguém sabia o que ia acontecer, tampouco eu. Mas eu disse: Jesus, essa mulher crê que ela pode ficar livre dessa corcunda. A fé dela é tão limpa, tão ingênua, tão simples. E eu quero concordar com a fé dela. Que ela seja livre disso que atrapalha tanto a movimentação dela. Senhor, faz um milagre acontecer aqui. Aí eu escutei um barulho, era mais ou menos assim.
como se fosse um tapa. E aquilo me assustou, porque eu estava orando pacientemente, e quando eu me assustei, abri os meus olhos, e a igreja comigo se assustou, e houve uma gritaria no meio da igreja. Ela estava reta, não havia mais corcunda. Há um momento em que você precisa tomar uma decisão. Há um momento em que você precisa romper. Há um momento que não se explica. Há um momento que não dá para teorizar. Há um momento em que não dá para colocar numa equação exata. Há um momento em que você precisa depender só do favor de Deus. E de uma fé ingênua, como a fé de uma criança, para acender uma centelha que vai explodir um milagre. Se você tiver uma fé sem poder, você terá grandes ferramentas de defesa e de reatividade. Mas se você alcançar esse fator que se agrega à sua fé, de virtude e de poder, a sua fé, que é um escudo, pode também ser uma ponta de lança. Pode ser um elemento de proatividade, para que você viva novos ciclos na sua história, e não precisa estar repetindo. Poder. Bom, mas isso é matéria da semana passada. Aí eu disse que, junto ao poder, diz Pedro, que você deve associar o conhecimento. Poder sem conhecimento é loucura. Eu conheço um monte de gente com fé para transportar montanha, mas são pirados, porque não tem conhecimento. Não é que não são pessoas honestas, não é que não sejam pessoas íntegras, é que o poder de Deus chega um momento na vida de pessoas que lidam com uma fé com poder e sem conhecimento, que a síndrome da onipotência começa a tomar conta, e assim a gente acaba não separando onde é que começa Deus, onde é que começa eu, quem é Deus e quem sou eu. Há uma sensação de que eu sou Deus, por falta de conhecimento. Então é necessário o conhecimento. O conhecimento nos coloca exatamente no lugar onde nós estamos. Eu citava Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias diz: o meu povo está sendo destruído. Quando você pensa no povo de Deus sendo destruído, se você perguntar a um religioso, ele vai dizer assim: então é Satanás que está destruindo o povo de Deus, ou então é o pecado que está destruindo o povo de Deus. Mas o texto continua, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque falta-lhe o conhecimento. O que destrói a nossa vida é a falta de conhecimento, gente. O conhecimento é libertador. O conhecimento, ele nos livra das arapucas de uma vida desorientada. O conhecimento revela a verdade para nós. Segundo o nosso Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é libertador. E como é bom a gente andar em liberdade. Como é bom a gente ser livre. Como é bom a gente viver uma vida saudável, uma vida cristã normal. Ser gente que erra, que acerta, que vai, que vem. Não ser um representante, um ator do show da fé, mas ser pessoa real. Você nasceu para ser uma pessoa real. Deus ama você porque você é uma pessoa real. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus não se envergonha das suas fraquezas, nem das minhas fraquezas, porque a possibilidade do poder de Deus se aperfeiçoar em nós, é o fato de nós sermos humanos. Não tenha vergonha de ser humano, não tenha vergonha da limitação de ser humano, porque é na nossa fraqueza humana que o poder de Deus é capaz de se aperfeiçoar. Conhecimento. O conhecimento liberta você de uma vida fantasística, cheia de ilusão, de um romantismo desenfreado, coloca você com os pés no chão. Conhecimento.
Você precisa ter e se dedicar a ele. Conhecimento não é dom de Deus, é resultado do nosso empreendimento. Conhecimento é resultado de leitura, de pesquisa, resultado da nossa penetração na sanidade. Então você tem que se dedicar. A diligência faz parte da vida de todo homem e de toda mulher que quer crescer. E o conhecimento é resultado de diligência. Você precisa conhecer. Tudo bem até aqui? Vocês estão tão animados? Estou emocionado com o ânimo de vocês aqui. A terceira coisa que Pedro diz: associai a vossa fé, o poder, o conhecimento e o domínio próprio. Acho que foi aqui que eu parei, né? Domínio próprio. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. O que o Evangelho gera dentro de nós é domínio próprio, não domínio colonizador. No Evangelho, nós precisamos nos ver livres das armadilhas históricas da dominação do outro. O Evangelho nos garante a possibilidade do domínio próprio e não do domínio do destino dos outros. Nascemos para libertar os outros e não para dominar os outros. E que outro é esse? Qualquer outro que não seja você. Seja sua esposa, seja seu marido, seja seus filhos. Quantos estão usando o evangelho de terror para dominar seus filhos na igreja? Impõe medo, pavor. Não é um evangelho saudável, é um evangelho cheio de medo, de fantasmas. É o evangelho do Malamém, que vocês conhecem bem, o evangelho do Malamém. A história do menininho, que o papai pergunta: meu filho tem medo de alguma coisa? Não, papai. Tu tem medo do lobo mau? Papai, eu sou caçador de lobo mau. E tu tem medo do boi da cara preta? Papai, eu sou torero de boi da cara preta. Meu filho tem medo da cuca? Pai, eu me tornei caçador de cuca, eu não tenho medo de cuca, eu não tenho medo de nada. E do diabo? Que diabo, papai? Eu estou com Jesus, você tem medo lá do diabo? Diabo? Mas tu tem medo de algum? Lá no fundo, tu tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo do Malamém. Mas que diabo é Malamém, meu filho? Conta para mim, que é isso? Papai, eu não sei, mas o bicho deve ser muito ruim. Porque toda noite, desde que eu nasci, que eu ouço mamãe orando, e quando ela termina, ela diz: Jesus, livra-nos do Malamém. Quem é o Malamém? Na cabeça desse menino, o Malamém é uma figura que ele desconhece, mas tem medo dela. Quantas vezes, gente, nós estamos usando o evangelho do Malamém para oprimir as pessoas que não conhecem a verdade. E elas não estão na igreja porque amam a Deus, mas elas morrem de medo de ir para o inferno, por isso elas estão na igreja. Eu era jovenzinho, eu fui jovenzinho, não nasci velho. Eu pertencia a uma igreja, quando eu era jovenzinho, que assim, todo final de culto terminava com uma música, que era assim: manso e suave, Jesus está chamando. Vocês conhecem? Chama. Então tá bacana, vamos fazer o coro já já. Aí o pastor pregava e tal. Chegava no final, era a tragédia, né? No final ele dizia assim, ao som piano dessa música, né? Vamos lá? Continua. Ele dizia: você que nesta noite ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem sabe ao sair daqui, ali bem na porta da igreja, passe um caminhão e passe por cima de você, e você morra, e o sangue por todos os lados, pedaço do seu cérebro por todos os cantos, onde você vai morar? Essa é a sua oportunidade. Vem, alma cansada. Bicho, aquilo dava um medo.
tem certeza da sua salvação? Virgem Maria, cheia de graça. Mas Pedro, Tiago, João, Barquinho, rapaziada toda. Aquilo dava um medo, que a vontade era de levantar e correr lá. Cara, eu não estou com muita certeza assim. Eu cuspi no chão essa semana, eu chutei o cachorro, eu xinguei um palavrão. Por favor, por favor. Isso é contabilidade humana. Sabe, no final do ano ele tinha um relatório de quantas pessoas aceitaram a Jesus. E aquilo ia para o currículo dele. Porque na próxima igreja ele apresentava quantas alminhas se converteram. Loucura, não é não? Mas eu estou te falando a verdade. Era desse jeito. Querido, ou você é aproximado por Deus do Evangelho, ou é melhor você ficar onde você está. Quem nos aproxima do Evangelho é Ele. Toda obra que Deus for fazer na vida do homem, começa nele e termina nele. Porque dele, por meio dele e para Ele. Você e eu. Se Deus não chamar você para a fé, fica na loucura que você está, do que se tornar um cristão cínico e hipócrita. É melhor ficar na lasqueira, porque quem sabe um dia você saia das trevas para a luz. Mas sair das trevas para ficar na penumbra, porque foi movido por um impulso emocional, fica onde você está. O Evangelho não é uma brincadeira, esse poder transformador. Bom, vou dar uma charré aqui que eu já estou saindo do domínio próprio. Querido, o Evangelho dará a você poder para você dominar você mesmo. Mas não te dará nenhuma autoridade para dominar quem quer que seja. O homem que foi chamado para reinar sobre a terra, ele tem poder e autoridade para reinar sobre os animais, sobre as árvores, sobre os peixes, sobre as aves que voam. Mas nunca nenhum homem recebeu poder para dominar o outro, seja quem for o outro. Aliás, você nunca libertará uma pessoa que você domina sobre ela. Se você tem o interesse em dominar sobre alguém, não tente libertá-lo. Você vai criar frustrações nas relações. Agora, se você tem interesse de ver a sua mulher feliz, invista nela. Se você tem o desejo de ver seu marido feliz, invista nele. Se você quer libertar seus filhos, invista nos seus filhos. Não os oprima, porque a opressão é uma obra do diabo, não é uma obra de Deus. Aqui, deixa eu corrigir aqui um outro cacuete do evangeliquez. Conversava com uma pessoa, ela disse, não, o Espírito Santo está me cobrando de uma determinada... Querida, o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo não é cobrador de impostos. O Espírito Santo não cobra ninguém. Aquele que te traz a consciência do certo e do errado, ele gera consciência, a decisão é sua, ele não gera pressão em você, para você fazer segundo uma cobrança. Esquece isso. Você está lidando com Deus, você não está lidando com o diabo que te cobra as coisas. O Espírito Santo, ele coloca pendor no nosso coração. Ele não nos obriga a coisas. Está confundindo o ambiente. O negócio da cobrança é lá. Em Deus não há cobrança, há plena consciência. E um desejo quase que incontrolável de fazer a vontade de Deus. Jesus diz assim para seus discípulos: se você deseja andar comigo, me seguir, se tornar meu discípulo, dia a dia, todo dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é exercer domínio sobre uma carne desajustada, sobre um apetite desarrumado, sobre uma estrutura psíquica desorganizada.
Se você não aprender a dizer não para seus apetites desajustados, você vai viver uma vida fracassada, seja lá onde for. E aqui não está uma questão de ambiente, de igreja, de centro, de missa, de sei lá do que seja, sei lá qual é a tua fé. Não importa o ambiente, o que importa nesse momento é o teu coração. É aqui que está o maior conflito que você tem na vida, está dentro de você, está fora não. Teus piores inimigos habitam teu coração. É aí que está o medo, aí que está a insegurança, aí que estão os fantasmas, eles estão aí, dentro de você. E se você não aprender a dizer não para coisas que você sabe que não podem ser alimentadas, que precisam morrer, por que a cruz? Por que Jesus diz que nessa caminhada você precisa tomar a sua cruz? Porque a cruz não é uma ferramenta de tortura, é de matança. Não entenda a cruz como um elemento de tortura. A vida cristã é uma vida de tortura. Não, é uma vida de matança. Essa vida egóica, essa vida baseada no eu, que você não tem domínio sobre isso, ela precisa morrer. E a cruz é o lugar onde essa natureza adâmica caída precisa estar. Você precisa renascer em Cristo para uma vida saudável. E a cruz é o elemento de matança para essa natureza caída que habita dentro de nós. O vilão que habita em nós precisa ser crucificado, isso todo dia. Isso é domínio. Isso é uma decisão sua. Não é uma decisão de Deus, é uma decisão sua. Sua em Deus, mas sua. De dizer não para a arrogância. Porque por natureza eu sou arrogante, sou altivo, presunçoso. E eu sei que isso não se assemelha a Cristo, nem a sua índole. Então eu tenho que pegar esse arrogante todo dia e crucificá-lo. Não torturá-lo, mas matá-lo todo dia. Essa natureza altiva, ela não pode continuar existindo. Essa natureza egoísta que, assim, tanto faz se você vai ser infeliz, desde que eu seja feliz. Como você consegue ser feliz vendo tanta gente infeliz? Como isso? Eu não entendo. Essa natureza egoísta precisa estar lá na cruz. Essa natureza narcísica de que você é o melhor, Deus fez todos nós melhores. Não é só você, bonitona. Desculpe aí, o bonitona. Também é ironia. Só você é o rei da cocada preta, meu irmão. Deus nos colocou no meio de uma multidão de pessoas e fez dessa multidão pessoas melhores. Então essa natureza narcísica não é verdadeira, ela tem que ir para a cruz. Nós somos pessoas humanas, iguais, em potencial, em graça, e só tem um jeito da vida de Cristo se manifestar em nós, se a nossa vida na carne morrer, essa natureza adâmica ser sucumbida pelo poder da cruz. Eu já entendi, eu vou comprar um cordão amanhã, uma cruz bem grande, eu vou andar. Não, não é isso. A cruz da qual Jesus está falando é um instrumento imaterial. Imaterial. Mas a consciência de que aquele instrumento imaterial que atua na sua mente é o lugar onde eu e você, é o nosso altar. É o lugar que talvez ninguém frequente, só eu e você. É o altar onde eu e você precisamos ir, todo dia, ao nos levantarmos, ao andarmos pela rua. Eu uso o exemplo do garçom, porque assim, se há um lugar onde você se revela é na mesa. Grandes negócios são feitos nas rodas de jantar, porque a hora que se está jantando a gente conhece o outro. A maneira com que arruma a comida ou desarruma a comida, para onde vem ou para onde vai, o que você faz com o prato, isso tudo revela seu
caráter, sua personalidade, talvez. Então, grandes rodas são feitas jantando, porque você se revela. Lembra que Salomão disse, na presença do rei, faca na garganta? Na presença do rei, faca na garganta. Ou seja, opa, está na mesa, comporte-se, porque alguém está estudando você. Uma dica, você não vai pagar nada por isso, tudo bem? Pode lhe valer seu próximo emprego, né? Então, a mesa é um elemento revelador. Qualquer mesa vai nos revelar. E quando chega o garçom, você se revela como uma pessoa generosa ou como uma pessoa egoísta, doente, narcisicamente doente. Quando você, ao invés de tratar bem aquele rapaz ou aquela moça, você trata com aspereza, com indiferença. Ali, não vai me chamar para jantar, né? Pode me chamar, eu não vou ficar estudando você, fique tranquilo. Mas eu só estou te dando uma dica que se conhecer é muito bom, a gente pode corrigir coisas. Às vezes a gente está tão distraído, cara, a gente é gente boa, um santo de Deus, mas está se tornando arrogante. O domínio próprio é um território de sua competência e de sua autoridade. Diga, domínio próprio. O ambiente da minha autoridade e da minha competência. Compreende? Se você não juntar isso à fé, você vira um crente arrogante. Você deve conhecer algum. É arrogante até com dom, que nem é dele. Atrevido. Faz a gente se sentir o pior de todos os homens, porque a santidade é tanta que não dá nem para se aproximar. Eu me aproximo de Jesus, mas não consigo me aproximar de alguns crentes. Que os caras são tão intocáveis, se sentem tão, que não dá nem para dialogar. Criam uma distância, um hiato, um abismo, uma vacância tão grande. Então, a fé não gera arrogantes. A fé gera um ambiente de domínio próprio. Então eu posso me tornar melhor, porque o Espírito de Deus que habita em mim, me dá autoridade para mudar as realidades da minha vida. Amém? Muito bem. Então, já sabe, no próximo jantar, trate melhor. Agora vamos lá. Com domínio próprio, a perseverança. Olha, você quer ser vitorioso na vida, precisa aprender a ser perseverante. Há coisas que vão necessitar que você esteja ali, insistindo com aquele assunto e não desanimando. E outro dia estava estabelecendo a diferença entre o perseverante e o teimoso. O teimoso, que no dicionário pode até estar dicionarizado como uma coisa é a mesma coisa que a outra, mas é assim. O teimoso tem um problema sério de ego. Ele não consegue desdizer o que disse. Ele não consegue mudar de opinião, porque tem um ego adoecido. O teimoso. Então ele vai fazer por teimosia, porque ele não suporta dizer para os outros, vocês tinham razão, vou mudar de rota. Eu estava na rota errada, teimoso. O perseverante, ele tem certeza e convicção. Ele não tem problema de dizer o que disse. O que ele tem é um senso de percepção apurado, e ele sabe que ainda que não haja evidências, dentro dele ele está possuído por uma voz que só ele escutou. Por isso todo mundo pode desistir, mas ele não. Perseverante é mais severante, que vem de severidade, é ser severo em permanecer integralmente no lugar onde você deve estar. Querido, não mude quando você tem certeza, quando você tem uma palavra de Deus para o teu coração. Não desista, não confie em pessoas que andam desistindo só porque vem um pouco de pressão pela frente, só porque tem um pouco de dificuldade pela frente. O perseverante é aquele que não vai desistir, porque ele sabe que a palavra de Deus tem prioridade absoluta sobre a terra. Aquilo que saiu dos lábios de Deus na eternidade tem prioridade absoluta sobre a terra e sobre os processos da terra. Perseverante é aquele que fica, mesmo quando todo mundo vai embora.
mas ele não tem problema de ego. O que ele tem é uma convicção, uma certeza inabalável, fora das circunstâncias. Se você não tiver uma fé com perseverança, você pode perder as melhores oportunidades da sua vida. Mas você pode usar a sua fé para justificar a sua desistência. Portanto, tem que ter uma fé perseverante, tudo bem? Então, vamos lá, mais um texto. Eu estou te falando que a simplicidade do Evangelho é isso aqui. Tem nada mais complicado do que isso. Com a perseverança, a piedade. Gente, o estilo de vida da piedade, hoje de manhã a pastora estava ensinando sobre isso. O estilo de vida da piedade, ela abarca generosidade, misericórdia, amor, paixão pelo outro. A piedade é um estilo de vida dos da fé. Os da fé são piedosos. Os da fé são generosos com aqueles que não têm. Os da fé têm o seu coração na miséria do outro. Só para você abrir um pouco mais seu entendimento. Misericórdia vem de miséria mais córdia. Córdia, coração. Misericórdia é colocar o seu coração na miséria alheia. Os da fé vivem uma vida piedosa. Eles não driblam os que têm uma miséria específica na vida. Eles olham para ela e se apiedam. Eles se dobram. Eles são como o samaritano que carrega sempre na sua montaria o primeiro socorro, o recurso para pagar quando não se tem. Esse é o estilo de vida samaritano de cada um de nós. O samaritano hoje sou eu, o samaritano hoje é você, cujo nosso estilo de vida é servir ao outro. Se estamos vivendo um evangelho baseado no suprimento das minhas necessidades, eu não aprendi o que é o evangelho. O evangelho vai além das necessidades que eu possuo. O desejo de Deus não é só suprir as minhas necessidades, é fazer de mim uma fonte. Lembra da mulher que vai até o poço de Jacó e Jesus estabelece um diálogo com ela pedindo um pouco de água? Ela diz: como tu sendo judeu, eu samaritana, tu me pedes água para beber? Tu sabes que não há diálogo entre nós? Pô, tu vem me pedir água, poxa, como é que é esse negócio? Ele disse: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu darias esta água, e ele te daria uma água que transformaria você numa fonte a jorrar, e você nunca mais ia ter sede. O que Jesus disse para ela? O interesse de Jesus não é matar a nossa sede. O interesse de Jesus é transformar a nossa vida numa fonte. É muito reducionismo eu achar que no evangelho que eu vivo, tudo que eu busco em Deus é que Ele me ajude a pagar a conta do cartão de crédito. Isso é coisa pequena demais, gente. O que Deus quer é fazer de você uma fonte. Coloca isso na tua cabeça. Quando Deus chama Abraão, Ele diz: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu um Baruch, uma fonte a jorrar. O chamado de Deus não era para abençoar Abraão, era que Abraão fosse um abençoador. O desejo de Deus, nessa vida piedosa que Ele nos abriu, pelo caminho que nos foi aberto, é para que eu e você, mais do que tenhamos as nossas necessidades supridas, é que Ele faça de nós uma fonte a jorrar, que transborde de nós e não simplesmente para nós. Estava num culto, tem alguns anos, e eu fui com meu coração aberto. Eu sou analítico, o tempo inteiro eu estou analisando as coisas, eu não sou um boçal, nem você. Você vem para um culto, se eu falar uma besteira aqui, o teu sensor aí, pi, 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 não é? E eu espero que você venha e estabeleça mesmo suas críticas.
Você não pode ser castrado na chance de pensar, de metabolizar as ideias, de dizer, caramba, eu não concordo com essa loucura que esse cara está falando. Ou dizer, meu Deus, o céu se abriu para mim hoje, entendi tudo. Enfim, você não pode perder a capacidade de analisar. Eu estou lá naquele culto, analisando tudo o que está acontecendo, participando. Não é que eu cruzei os braços e fiquei como espectador, eu estava dentro da parada, né? Mas eu estou aqui prestando um culto inteligente a Deus. Aí o cara disse, levanta a sua mão, faz assim como uma conchinha. De conchinha? E eu estava pensando, para que é? Faz uma conchinha para você colher de Deus que Deus vai te dar hoje, conchinha. Eu digo, meu Deus, eu não vou fazer conchinha, porque eu não quero nada de conchinha. Deus fez de mim uma fonte, eu estou jorrando, eu não quero receber, eu quero é dar. Deus quer fazer isso de você. No caminho da piedade, Ele quer fazer de você uma fonte, para que as pessoas que cruzam a sua vida, elas sejam tocadas pela tua piedade, pelo teu amor ao próximo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é esse mercado, esse varejo eclesiástico, né? Venha buscar a sua bênção, venha não sei o quê. Como eu disse, a proposta da ciganinha, traga o seu marido em 6 sextas-feiras. Isso é coisa de ciganinha, meu irmão. Estou fora disso aí. Desculpe a ironia, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Muda essa ironia da minha vida. É um dos meus pecados, gente. Minha mulher tem orado por mim o tempo inteiro. Ela diz, meu filho está ficando muito irônico. Velho e irônico. Velho não tem jeito, mas a ironia tem, não é não? Oh, meu Deus do céu. Aí ele diz, com a piedade, a fraternidade. Às vezes, gente, sabe o que eu tenho dúvida? Que nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas nós não consideramos o outro irmão. Fraternidade. Sabe, a proposta do Evangelho não é fazer crente, é fazer fraternos, amigos, construir irmandade legítima. Meu irmão, como é meu nome mesmo, hein? A gente nem sabe o nome. Eu não vou fazer aqui uma arruaça, mas dificilmente você sabe o nome da pessoa que está atrás de você. Aí nos chamamos de irmãos. A proposta do Evangelho não é fazer uma fábrica de crentes. Está me entendendo? Não é essa a proposta do Evangelho. Nós somos muito mais que números. Nós somos seres, indivíduos, que desejamos estar inseridos, pertencermos e sermos pertencidos. Pertencermos no sentido de que eu possuo alguma coisa, mas alguma coisa me possui. O sentimento de pertencimento ronda o nosso coração. A gente quer fazer parte da vida de alguém, parte de uma organização, parte de um time de futebol. Só não pode ser do Flamengo, mas qualquer outro. Se quiserem fazer parte do Botafogo, eu tenho carteirinhas aí. Viu? Não? Tudo bem. A igreja não pode ser um lugar onde nós não nos sentimos à vontade, seguros. Na fraternidade se propõe ambientes saudáveis, ambientes de cura, ambientes de paz, ambientes de transformação, não de censura, não de investigação, não de achatamento, mas um ambiente onde as pessoas podem crescer do nosso lado e voar do nosso lado. Se tem uma organização, e eu conheço bem essa organização, que tem a tendência de cortar a asa de quem está voando, esse lugar é a igreja. Líderes que não são saudáveis gostam de cortar asas de quem começa a voar. Ao invés de aplaudir e incentivar o voo, anda cortando asa. A igreja não é o lugar de cortar asa de ninguém. A igreja é o lugar onde um incentivo, onde a palavra de aprovação, onde a palavra do amor, a palavra da vitória sempre está nos nossos lábios. Há 3 semanas atrás eu me peguei cantando uma velha canção que dizia assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus
quer libertar. Lembram dessa canção? Essa é a atmosfera e a linguagem da igreja, a sua. Falar o bem. Tem gente que chega aqui tão oprimido, gente, tão cansado de tudo, com uma certeza de que vai desistir. Eu não sei se tem aqui hoje, mas de vez em quando chega alguém aqui com uma arma na cintura, com a seguinte certeza: eu vou sair daqui e vou dar um tiro na minha cabeça, porque eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Se a igreja não for um ambiente de cura, se a igreja não for um ambiente de incentivo. Eu estava pregando numa ocasião e tinha um menino que tinha uma quantidade de cocaína enorme dentro do bolso. Ele dizia: eu vou cheirar isso tudo e vou morrer dentro de um motel. Quando acabou o culto, ele estava tão convicto que a vida dele podia mudar, que ele me entregou aquele paco de cocaína, que foi para o vaso sanitário rapidinho, né? E aquele menino saiu da morte para a vida. Esse é o ambiente que a igreja precisa produzir. Você não pode imaginar, às vezes a pessoa está do seu lado, o corpo está sorrindo, mas a alma está em pânico. Está do seu lado. Não estou dizendo que está hoje, né? Não olhe com desconfiança para quem está perto de você. Eu estou te dizendo que num culto como esse, muitas coisas estão acontecendo. Há muitas coisas dentro da bolsa. Telefones que devem ser rasgados, números, né? Que devem ser rasgados. Cartas que devem ser jogadas fora. Lembranças que têm que ser entregues no altar. Memórias que te aprisionam e te atormentam, que devem ser largadas no altar. A igreja precisa ter esse ambiente fraterno, da confiança. Não o lugar do imperialismo, de dominar a sua vida, de querer sequestrar suas opiniões, de jeito nenhum. A igreja está aqui para melhorar a nossa vida. E se isso não for assim, é melhor a gente não existir enquanto igreja, porque a gente vai estar deformando, nem conformando, às vezes deformando, que dirá transformando. Pessoas que entram e saem deformadas. Eu entendo bem os desigrejados, alguns não entendem, mas eu entendo bem. Os desigrejados são aqueles que não aguentam mais viver nesse ambiente louco, produzido por loucos que lideram a igreja, que não fazem nada para mudar, que perpetua, é um circo. Desculpe aqui a franqueza, e aqui não tem ironia, aqui tem uma palavra dura e verdadeira, de que a igreja não é uma fábrica de loucos. A igreja é um ambiente de se encontrar sanidade, de mudar a vida, de mudar o destino, de reprogramar a sua natureza, de ser uma pessoa de sucesso de verdade, sucesso para seu filho, sucesso para o seu marido, sucesso para a sua mulher. Você é um libertador natural quando o evangelho entra dentro de você. Gente, não tenho mais tempo. Eu ia falar sobre o amor, mas eu volto domingo que vem ainda com mais um capítulo, desculpe aí a demora. Eu vou falar deste amor Nós fomos engravidados por um perigo. Somos filhos e frutos de uma filosofia dualista, que compreende o amor de uma maneira tão limitada, tão romantizada, que a gente se vê longe daquilo que Jesus propunha como amor. Dizemos que amamos, mas tudo que nós fazemos é sentir coisas. Quando temos que tomar uma decisão baseada, essa decisão, no amor que é por mandamento e não por sentimento,
Nós não sabemos o que fazer, porque somos amadores naquilo que devíamos ser profissionais, amar. Somos completamente amadores, porque tudo que nós sabemos é amar com sentimento. Porque foi isso que o mundo helênico nos concedeu. E domingo que vem, nós vamos entrar por um caminho que Paulo chamou de sobremodo excelente, que é mais excelente do que os dons, é mais excelente do que a pirotecnia, é mais excelente do que qualquer outra coisa que haja no mundo, o caminho do amor, que é de verdade libertador.